Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Palmeiras. 2 gols de Vitor Roque e Alan Elias. Fluminense 1, Lúcio Acosta. Vitor Roque aos 9 de pênalti. Alan Elias aos 13 com uma jogada bem promovida ali com o erro de passe do Martinelli. E Lúcio Acosta, que tentou bastante e conseguiu fazer seu gol. Placar final no primeiro tempo e no jogo. Bom, vamos lá. Eu não mudo a minha versão. Eu coloquei no meu título, no meu vídeo, dosagem. Em que de fato, você pode até falar que o Palmeiras não está preocupado, porque botou o time titular inteiro logo no jogo. O que eu acredito que realmente talvez não seja preocupado. O que eu acho um erro. Mas a situação que acontece no todo faz com que a gente reflita sobre esse jogo como um todo. Eu falei, né, que a minha preocupação é justamente esse meio de jogo. Porque de um lado a gente tem um Vasco e Santos, que vai jogar e o Vasco vai pegar o adversário mais fraco, que é o Santos. E o Fluminense foi pegar o Palmeiras, que era mais difícil. E eu falei que na minha concepção era para dosar a situação. Era para entender o que tinha que realmente tirar do time para realmente manter ali o elenco bem disposto para o jogo contra o Vasco. O que aconteceu, né? Várias substituições. Colocou o Guga no lugar do Samuel Xavier, colocou o Arana no lugar do René, colocou o Ignacio no lugar do James, colocou o Savarino, quer dizer, o Savarino veio justamente por conta da expulsão do Canóbio, no lugar do Canóbio. Você colocou o Ganso no lugar do John Kennedy. Ou seja, você tecnicamente jogou com um time misto contra um time titular. E a gente deu ali uma disputa legal. E é aí que vem a situação toda. Eu fico aliviado, tá? Sobre esse aspecto. Quem olha, por exemplo, o time reserva do Fluminense contra o time titular do Palmeiras e vê que não há tanta disparidade assim, mesmo que tenha que haver uma disparidade, é uma coisa importante. Valoriza muito mais os nossos jogadores na reserva, sabe? O maior medo, eu acho, que do torcedor do Fluminense é a gente não ter reserva. E a gente tem reserva. Foi demonstrado aí a reserva nisso tudo. Em diversos pontos. Até mesmo aqueles que entraram e que não eram titulares do elenco, entraram bem. Né? Inclusive ali, você pega ali o exemplo do qual é o nome dele? Do Soteldo. E aí vem justamente a situação toda. Eu posso fazer duas análises aqui. A análise resultadista e a análise do jogo. Que de fato difere muito nesse jogo, né? Eu posso falar que até os
15 minutos do primeiro tempo a gente teve um apagão enorme, o que gerou esses 2 gols, né? Até com uma possibilidade de uma goleada, e o Fluminense depois controlou esse jogo aos 15 minutos, tanto que ele ficou com mais posse de bola, mais chute, mais tudo. E do lado do Palmeiras, do Palmeiras, a gente viu vários problemas, tá? Eu acredito que se for aos finalmente entre Flamengo e Palmeiras, eu acho que o Flamengo vai dar caldo nesse Palmeiras. Eu não acredito nessa melhora desse Palmeiras. Não teve uma melhora de fato sobre isso. Então, vamos lá. John Arias entrou. Não fez muita coisa. Tá? Isso é interessante. Eu não sei se existe uma situação que aconteceu. Eu não me lembro quem era, mas era jogador do Vasco. Que ele estava jogando no Vasco, estava jogando muito. Ele foi para a Europa, pediram para ele ganhar força muscular e acabou justamente piorando a situação dele. Talvez o Arias, por ele ter ido para a Europa, ele talvez ganhou essa força muscular que fez justamente ele perder a total situação dele. Porque na minha concepção, hoje, o Arias ele tá atrás do Alan e atrás também do Maurício. Eu não colocaria o Arias para ser titular nesse time nem complicando. Tá bom? Tirando isso, vamos lá. Análise resultadista. Perdemos. Muito ruim para pensar no campeonato brasileiro. Continuamos com 7 pontos em 12 jogados, o que é muito ruim. Muito ruim. Cada ponto conta. E de fato essa derrota ela é muito forte porque de fato a gente jogou contra um time que está querendo realmente ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. O que preocupa justamente a situação toda, né? Lá na frente talvez esses 3 pontos possam mudar. Do outro lado, se a gente vê o que foi o jogo, eu fico mais tranquilo. Porque em pelo menos um momento só eu tive realmente a incerteza justamente de que a gente estava jogando melhor, que foi justamente no chute do Vitor Roque, que ele conseguiu dominar os dois na área. Mas fora isso, o Fluminense foi melhor. O Fluminense conseguiu agredir demais. E se não fosse o melhor jogador dos caras, o Fluminense teria empatado esse jogo. Dito isso, o melhor jogador nosso, na minha concepção, foi o Lúcio Costa, que quando esteve no campo deu caldo e conseguiu gerar perigo pro gol. Pior jogador nosso eu coloco o Martinelli, que errou tudo. E melhor jogador do adversário eu colocaria o... Qual é o nome do cara? Qual é o nome do goleiro do Palmeiras? O Carlos Miguel. Tá? Que jogou muito. Defendeu tudo, né? Parece o Neuer. Dito isso, né? Vamos falar sobre algumas situações importantes nisso tudo. Eu sempre faço 3 duplas e depois falo sobre o Fábio e o técnico. Vamos lá. Eu acho que é uma dupla que eu sinto que deveria ter mais chance, ainda mais nesse jogo específico, deveria ter sido o Fidelis e o Matheus Reis. O Fidelis nem estava entre os relacionados e o Matheus Reis
E seria bem melhor no lugar do. No lugar do Soteldo, do Santi Moreno, né? Eu não colocaria o Santi Moreno nesse jogo. Mas é aquela situação, né, da síndrome da porta giratória, né? Sempre aquele que está no banco poderia resolver melhor. Mas é um sentimento meu. Guga e Otávio merece mais apoio. Otávio jogou muito bem. Para mim, se a gente conseguiu controlar o jogo e estabelecer o jogo melhor, foi com o Otávio, impressionantemente. Fez um ótimo chute no gol. E de fato ele foi uma pedra legal. E o Guga teve que enfrentar diversas vezes o Maurício e depois enfrentou o Ares, ou seja, com méritos ali. Eu não tenho outra dupla. A nossa dupla, né, de zaga, preocupante. Ignacio fazendo lambança, Freitas fazendo lambança. E de fato me preocupa até esses dois jogadores sendo algum deles titular no elenco do Fluminense. Fábio jogou bem. Eu não sobre a questão do pênalti. Eu acho que foi pênalti. Ele deu um toquezinho que realmente tirou a situação do jogador para possível gol. E no caso do Fábio, ele foi bem. Não teve culpa do pênalti, também não teve culpa do segundo gol. E sempre quando teve que fazer alguma coisa, fez. Na minha concepção, o Zubeldia não foi tão bem assim. Eu poderia até destacar ele como todo, também como uma peça que eu daria o bagre de ouro. Mas é isso, tá bom? Perdemos, mas pelo lado eu tô mais tranquilo nisso tudo, tá bom? Se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe, rede social em questão de vídeo, YouTube dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e se me para dar patrocínio. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, Duques e Duquesas tricolores.